Oi, meus amores, tudo bem? Vamos iniciar agora o PET 4, semana 1. O tema do PET 4, semana 1, é o encontro entre os indígenas brasileiros e os portugueses, e a relação de violência entre o choque de realidade que os portugueses encontraram com a população nativa. Temos que lembrar que a chegada dos portugueses aqui no Brasil se deu com base no Tratado de Tordesilhas, que dividiu o território encontrado, Cristóvão Colombo, entre Portugal e Espanha. A parte que pertencia a Portugal, até então, tinha sido visitada por exploradores, mas nunca em uma visita oficial. Pedro Álvares Cabral ele fez a primeira viagem oficial ao território brasileiro, e quando ele chegou aqui, ele encontrou os nativos que moravam ao longo do litoral, que é a população que a gente chama de indígenas. Na época eles chamaram de índios, porque eles alegavam que estavam chegando nas costas da Índia. O nome dado ao Brasil, o primeiro nome, foi chamado de Ilha de Vera Cruz, e na época existiam aqui milhares de indígenas, milhares de tribos diferentes. E Cabral, quando chegou aqui, ele encontrou um povo com uma cultura e uma religião muito diferente do que ele estava acostumado na Europa. Quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram um povo muito diferente. E por ser diferente, eles consideraram inferiores. Eles chamavam o povo indígena de povos primitivos e selvagens. Ao impor a sua cultura e os seus hábitos aos povos indígenas, os europeus acabaram dizimando diversas populações e tribos. Eles foram dizimados não só pela violência com que foram tratados pelos portugueses, mas também pelas doenças que foram trazidas pelo homem branco, que os índios viviam de forma natural e eles não tinham resistência a doenças, eles não tinham um sistema imunológico preparado para as doenças que vieram de malária, gripe, e morreram muitos de doença. Ainda hoje a gente pode encontrar diversas tribos indígenas ao longo do Brasil. Grande parte delas estão quase que extintas e muitas ainda são protegidas, têm suas terras protegidas, mas não são respeitadas. Aqui no Brasil, quando chegaram, os europeus não encontraram ouro, prata, igual encontraram com os povos incas, maias e astecas. Mas encontraram uma árvore que era muito poderosa. Por quê? Porque dela se tirava uma essência que permitia fazer tinta vermelha para poder pintar tecidos na Europa. Essa árvore era chamada de pau-brasil. Eles fizeram a coleta dessa árvore utilizando a mão de obra do indígena através de uma prática chamada de escambo. O que é o escambo? O índio trabalhava para o português, em troca de retirar as árvores e levar essa madeira até o porto, eles recebiam objetos em troca de trabalho, espelho, cachaça e outros utensílios que não tinham valor nenhum para os europeus, mas para os índios eram como se fossem preciosidades, joias. Mas quando a gente fala de choque de cultura, a gente está falando principalmente da crença dos indígenas. Eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses, Deus Sol, Deus Terra, Deus da colheita, Deus da fertilidade, enquanto os europeus só acreditavam em um único Deus, que era Jesus Cristo. E eles tinham também costumes que assustaram os europeus, que era tanto o costume do sacrifício humano quanto da antropofagia, ou seja, eles comiam carne humana. Principalmente porque os nativos acreditavam que quando você vencia um guerreiro e comia parte da carne dele, você estava absorvendo também a coragem e a força desse guerreiro. Isso era cultural deles. Os europeus entenderam isso como algo diferente e inferior, e que eles precisavam, então, civilizar esse povo primitivo. Como que civilizariam eles? Passando para eles a cultura, a religião e os hábitos dos europeus, que eram os mais corretos. E aí começa o processo de civilização dos povos primitivos da América. Uma grande aliada dos europeus nesse papel vai ser a Igreja Católica, representada pelos jesuítas, que vai implantar a religião católica para os nativos. Lógico que os índios não vão assistir isso calados e quietos e achando o máximo, Muitos vão resistir. E em troca dessa resistência, eles vão ser recebidos com força, violência, armas de fogo, e muitas tribos vão ser dizimadas e mortas pelos povos portugueses em troca desse processo de colonização e civilização. Por que é um choque de realidade para os índios? Porque o índio estava acostumado a plantar, só queria comer. Eles plantavam para sobrevivência. E os nativos, eles não tinham esse hábito de trabalhar até morrer para produzir em grande escala.
E foi isso que os portugueses trouxeram para eles. Os portugueses queriam que eles produzissem muito, que eles trabalhassem muito. A intenção dos portugueses era exportar tudo que fosse feito aqui lá para a Europa. Esse processo que a gente chama de aculturação, ou processo civilizador, que os europeus impuseram aos nativos brasileiros, permitiu com que Portugal conseguisse colonizar os povos nativos, com o apoio da Igreja Católica, e em troca, o que os índios conseguiram? Extermínio. Grande parte da população indígena morreu nesse processo e hoje a gente tem bem menos índios que a gente tinha no início do processo de colonização brasileira. O PET 4 ele trouxe uma forma diferente de atividades, ele trabalha com interpretação de texto, então grande parte das respostas das questões que vão ser perguntadas para vocês no PET estão nos textos, mas com os slides também é para ajudar vocês, para clarear mais ainda, e eu vou mandar junto com esse slide o link dessa música, porque tem uma interpretação sobre ela, que ela fala um pouco desse processo civilizador, desse choque de cultura entre indígenas e europeus. Espero que a gente possa ter ajudado e quero que vocês saibam que a gente está à disposição de vocês, porque vocês precisarem, tanto eu quanto a Carla. Qualquer dúvida pode mandar para a gente pelo WhatsApp que a gente vai ajudar vocês.